Queridos, eu quero aproveitar esse dia, até diante dessa palavra liberada, que Deus ele não perde investimento, Ele tem um propósito, um projeto já predefinido na sua casa, na sua vida. Quero compartilhar com você uma palavra que o tema é projeto para dar certo. Qual é o tema? Muito bem. Inicialmente, eu queria chamar você a ver uma determinada situação. Quando você chega numa empresa, numa obra, num lugar, e que você vê todo mundo trabalhando, realizando, fazendo suas tarefas, tudo certinho, a produção ali correndo normalmente, as coisas acontecendo, sendo tudo resolvido, você logo percebe que ali tem um projeto previamente estabelecido, organizado, que todo mundo sabe a sua tarefa, e aí a coisa caminha muito bem. O cenário oposto também é verdadeiro. Quando você chega num lugar que as pessoas estão perdidas, não sabem o que fazer, você observa e diz assim, ó, isso aqui está uma bagunça, isso aqui não tem um planejamento, isso aqui não tem um projeto previamente definido. Na vida particular de cada um de nós não é diferente, querido, não é diferente. Cada um de nós nascemos como um projeto de Deus. Todos nós nascemos previamente como um projeto de Deus. Nenhum de nós fomos feitos por Deus em uma série industrial de fabricação. Cada um com um projeto definido, uma palavra de Deus liberada, com uma identidade própria, cada um com um projeto, com um objetivo específico de ser usado na terra. Então Deus, cada um de nós somos um projeto de Deus, pré-estabelecido, desenhado, personalizado, único na face da terra. E aí quando nós vemos pessoas felizes, quando nós vemos pessoas realizando, nós começamos a ver que há uma grande possibilidade desta pessoa já ter conhecido o projeto de Deus para a sua vida, e o motivo para o qual ela nasceu. E todos nós precisamos saber disso. Entretanto, por outro lado, quando nós vemos que infelizmente é a maioria da humanidade, pessoas amargas, murmuradoras, desnorteadas, desorientadas, perdidas, logo nós observamos que essas pessoas, elas não conhecem sequer o motivo para o qual nasceram. Por isso a palavra da boca sempre é de reclamação, de murmuração, não sei porque eu estou vivo, tomara que morresse logo e tudo mais. Por quê? Porque elas não descobriram qual o projeto de Deus para a sua vida. E aí nós podemos pensar assim, então como eu vou saber qual é o projeto de Deus para a minha vida? Alguém gostaria de saber qual é o projeto de Deus para a sua vida? Isso, cadê o Robson, mais dois que disseram amém, eu vou falar. Vamos lá, a Bíblia dá vamos dizer assim, um mapa certinho de qual o projeto de Deus para a sua vida. Para começar, a primeira coisa que você precisa entender, que a princípio eu tenho certeza que você vai dizer, mas isso é o projeto de Deus para a sua vida, ele começa dentro de você. O projeto de Deus para a sua vida, tudo que precisa para Deus realizar já está dentro de você. Você já nasceu com tudo necessário para que o projeto de Deus, o propósito para o qual você nasceu nesta vida já está dentro de você. O grande problema é que a maior tragédia da humanidade, como diz Augusto Cury, é o indivíduo andar a vida toda nessa terra e não descobrir o que ele tem dentro dele. Porque o indivíduo, ele olha as coisas externas. E ele baseia a sua vida pelas coisas externas, por uma necessidade, por um problema, por um trauma, por uma circunstância externa. E ele para de olhar para dentro dele, o que Deus colocou dentro dele, que são todos os elementos necessários para ele desenvolver o seu projeto na terra. Eu vou dar exemplos para tentar ficar um pouco mais fácil. Vamos fazer uma comparação entre Moisés e o povo que ele conduziu no deserto, o povo de Israel. Moisés nasceu com um projeto de Deus já definido, para que ele fosse um libertador. Ele fosse o quê? Um libertador. Não é à toa, tá?
que ele foi um mestre, ele foi um legislador, ele foi um profeta, porque ele nasceu dentro do projeto de Deus para ser não apenas um libertador físico, tirando o povo do deserto, do Egito, mas ele também nasceu para ser um libertador espiritual, tirando princípios errados, tirando o Egito de dentro das pessoas. Para você ver que em menos de 40 dias o povo saiu do Egito, mas precisou de 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. E teve uns que não saiu, morreu no deserto, não descobriram o seu propósito, não alcançaram. Por quê? Porque justamente não quiseram passar por esse processo de libertação. É por isso que Satanás planejava matar Moisés antes dele nascer. Porque se vai nascer um libertador, nada melhor do que eliminar ele para que ele não liberte outras pessoas. Essa é a grande raiva do inimigo quando você tem um projeto de Deus e você começa a descobrir qual é o projeto dele para a sua vida. O povo de Israel, por outro lado, ele veio da descendência de Abraão, um homem que foi chamado por Deus e estabeleceu, olha, essa nação, Abraão, que vai nascer a partir de você, ela vai ser formada com o seguinte propósito: ser uma voz de Deus na terra. Estabeleceu que eles deveriam buscar a Deus, ter comunhão com Deus, que eles tomassem a terra e que a partir dele reproduzisse uma grande nação. Esse foi o projeto de Deus. Mas na primeira dificuldade que eles tiveram, na primeira circunstância externa, eu estou falando que o projeto já está dentro de você. Os filhos de Jacó, quando eles viram a fome, em vez deles olharem para dentro deles, o projeto de Deus na vida deles, aquilo que Deus já tinha falado, eles olharam as circunstâncias externas e disseram assim: do que é que adianta a gente ter uma promessa de Deus? Vamos passar fome, vamos para o Egito. E acabaram indo para o Egito e a descendência deles ficaram 430 anos escravos. Um detalhe interessante: não estava errado eles irem ao Egito, comprar comida e voltar. Não estava, porque se Deus tinha colocado José lá para providenciar comida, tudo certo. O erro foi quando eles foram para o Egito e quiseram ficar lá. Não voltaram. Para você ver que José, que morava no Egito, ele não queria ficar no Egito. Ao ponto dele dizer: olha, quando eu morrer, e um dia que vocês forem embora, leve até meus ossos, eu não quero nem que meus ossos fiquem aqui. E o povo olhou e disse assim: não, José, a gente quer ficar aqui. Por que que José queria voltar lá para a sua terra? Nem que fosse seus ossos, porque ele sabia qual era o projeto de Deus para a vida dele. Os outros que estavam perdidos, qualquer lugar que tem qualquer aparência bonita, topa. É por isso que tem muita gente perdida, sem saber o propósito para o qual nasceu, sem ter uma direção na vida. Porque para quem está perdido, qualquer lugar serve. Para quem não tem direção, querido, qualquer viagem está boa. Agora, pessoas que têm modelo, que têm propósito na vida, não. Eles começam a caminhar, eles sabem que direção eles vão tomar na vida. Então, primeira coisa para você descobrir o projeto de Deus na sua vida, é que ele já está dentro de você, todas as ferramentas necessárias, todos os elementos necessários já nasceram com você, você só precisa descobrir. E agora, como é que eu vou descobrir esse projeto que está dentro da minha vida, esses elementos que estão dentro da minha vida, para exercer o propósito para o qual eu nasci? Aí você tem que entender o segundo detalhe: o projeto de Deus, ele se amplia quando você caminha em direção a Deus. Porque se foi Deus que fez o projeto e colocou dentro de você, para você conhecer, nada melhor do que ir com o autor do projeto, sim ou não? Então você precisa caminhar em direção dele. Volto a repetir: por que que as pessoas estão tão perdidas? Porque elas procuram todos os caminhos. Deixa Deus por último. Procura qualquer outro caminho. Ah, ali está sendo feliz, aí vai para lá. Não, ali está tendo um evento que deixa feliz, vai. Ali está usando um bagulho que deixa feliz, o indivíduo vai. Aí depois que dá tudo errado, aí ele lembra de Deus. Quando deveria ser o contrário. Se você quer descobrir o projeto de Deus na sua vida, você precisa se aproximar de Deus. Voltando ao exemplo de Moisés e do povo de Israel. Moisés começa, faz algo errado, procura o caminho da fuga, foge para o deserto depois de ter matado um egípcio, e quando ele chega lá para não perder o projeto, Deus deu uma oportunidade para ele. Como? Atraindo ele para perto. Atraindo, chamando ele para perto. Ele dá a visão da sarça, que ardia, que queimava, mas não consumia.
sarça, como eu já expliquei, é um pequeno arbusto que tem no deserto, que ele seca com o passar do tempo e é normal ele pegar fogo no deserto. Qualquer reflexo que bater na montanha, que dá na sarça, ela queima. E qual era a diferença de Moisés? É que ele olhou 1 minuto, 5, 10, talvez horas para aquele arbusto e disse assim, mas não para de queimar? Continua queimando. E mesmo queimando, ele não se desfaz. Para você ver que ele entendeu que não era algo natural, que ele diz o quê? Vou me aproximar para ver que maravilha é esta. Então ele estava acostumado a ver arbusto pegar fogo. O que ele não estava acostumado era ver um que não se dissolvia com o fogo. E agora ele vai, e quando ele se aproxima, o Senhor fala com ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu estás é santo. Ali, quando ele obedece, ele começa a se aproximar do Senhor. E quando ele começa a se aproximar do Senhor, Deus começa a dizer para ele, você tem uma missão, qual? Você é libertador, então volta no Egito e liberta o povo. Ele diz assim, mas como, Senhor? Ele diz assim, já está tudo dentro de você, rapaz. Não, Senhor, se eu for lá, o povo não vai nem acreditar em mim. Moisés, o que é que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. Mas você já tem. Joga no chão. Virou serpente. Pega de volta. Pegou. Mas, Senhor... Moisés, põe a mão dentro da roupa, colocou, quando puxou estava leprosa. Coloca de novo, quando colocou estava limpa. Já tem tudo dentro de você. O que é que eu quero te dizer com isso, querido? Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Tudo o que precisa já está dentro de você. Você só precisa se aproximar mais de Deus para saber o que é que já tem dentro de você, para que você seja um projeto que vai dar certo nessa terra. Pastor, eu sou crente, Moisés também era. Porque ser crente não quer dizer que está próximo de Deus. Ele precisou se aproximar de Deus. E quando ele se aproxima de Deus, ele começou a descobrir o que é que tinha dentro dele. Ele vai para o Egito. Ele não usa nada, querido, de ninguém. Ele não usa nada de outra pessoa. Tudo que ele usou, ele tinha. O cajado era dele. A palavra que saiu da boca era dele. A unção era dele. Os decretos era dele. O conhecimento Deus tinha dado. Já estava tudo dentro dele. Foi lá e libertou o povo. Ele pega o povo e sai com o povo. Agora, e mesmo aquele povo de Israel, vendo todas as maravilhas de Deus para sair do Egito, quando eles chegaram no deserto, eles decidiram não se aproximar de Deus. Êxodo capítulo 19. Moisés chega com eles e diz assim, olha, o Senhor nos chamou para nos aproximarmos ali da montanha que está tremendo, está fumegando, tudo, porque Deus quer falar conosco. Era Deus chamando, aproximação. O que foi que o povo disse? Moisés, sobe você. E aquilo que Deus disser por você, nós vamos obedecer. Por que é que o povo morreu no deserto? Porque no dia que Deus chamou para se aproximar, para eles descobrirem o projeto de Deus para a vida deles, eles mandaram o outro no lugar. Quer ver a pessoa dar errado? É quando Deus chama você e você diz assim, não, isso não é para mim, usa outro, Senhor. Manda outro. Fulano de tal vai no meu lugar. Aí você virou um projeto fracassado. Porque o projeto que é seu, eu não vou cumprir, seu pai não vai cumprir, sua mãe não vai cumprir, seu filho não vai cumprir, o projeto é seu. Quem tem que cumprir é você. Você. Então o povo agora manda Moisés. Moisés foi lá, se aproximou de Deus, voltou e cumpriu o projeto dele. E o povo morreu no deserto. Perdidinho. Por quê? Porque não se aproximou de Deus para descobrir o projeto da sua vida. O ser humano, querido, ele só descobrirá seu propósito se ele decidir genuinamente caminhar na direção de Deus. Vou repetir. O ser humano só descobrirá o propósito para o qual ele nasceu nessa terra. O projeto de Deus na vida dele, se ele decidir de verdade caminhar em direção de Deus. Caminhar em direção de Deus, querido, não é para você mostrar para a igreja, para o pastor que você é crente. É algo pessoal, seu. Responsabilidade pessoal, sua, de caminhar em direção de Deus e aprender com Ele.
Esse é o caminho, essa é a direção, para você ser o projeto de Deus que nasceu para dar certo nessa terra. Quando a humanidade se afastou de Deus, cada um andando por seus caminhos e tudo dando errado, Deus olhou do céu, não viu nenhum justo na terra, mandou Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio na terra, ele veio justamente fazer com que o projeto de Deus, que somos eu e você, desse certo. Não é à toa que a primeira pregação de Jesus, qual pregação, querido? A primeira pregação de Jesus é um manual de como ser um projeto de Deus que dá certo. Você acha que é coincidência? Jesus, ele desce e diz assim, olha, está aqui o manual. E ele dividiu esse manual em 3 capítulos na Bíblia. Mateus capítulos 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, esses 3 capítulos, é o manual de Deus para você ser um projeto de Deus que dá certo. Estou com uma cara que estão duvidando do que eu estou pregando. Mas eu vou provar para você até o final dessa palavra. Vamos começar no capítulo 5? Jesus, ele se assenta na montanha e chama para ouvir. Eu já falei alguns minutos atrás. Para você descobrir qual o projeto de Deus para a sua vida. O projeto já está dentro de você. Você precisa fazer o que em relação a Deus? Se aproximar. Então Jesus chama todo mundo para se aproximar dele da montanha. E na sequência ele chama e diz assim, ouçam, e começa a falar. Então, aqui já estão os 2 princípios básicos para você descobrir o projeto de Deus que já está dentro de você. Se aproxime de Deus e ouça a voz de Deus. Não é a voz do fofoqueiro, do vizinho, do maldizente, do achista, porque tem gente que acha. Não, porque eu acho que você deveria fazer isso. Eu acho que você... Você já prestou atenção, querido, que as pessoas que acham tudo na vida dos outros são as mais perdidas que tem no mundo? Se o indivíduo nem se achou, como é que ele acha alguma coisa da sua vida, meu irmão? Quem anda com cego está mal guiado. A Bíblia fala no livro de Isaías, se um cego guiar o outro, vai acontecer o quê? Os 2 vão cair num abismo. Por isso é que você tem que se aproximar de Deus e ouvir a voz de Deus. Então Jesus já chega colocando a base. Se aproximem e ouçam. E ele começa pelas bem-aventuranças. A primeira pergunta de Jesus básica é assim, quem quer ser feliz? Aí a galera, Jesus diz assim, bom, eu vou dar dicas básicas para você ser feliz. Primeiro, se você quer ser feliz, seja pobre em espírito, não é pobre de espírito. Seja pobre em espírito. Qual é a diferença? Os professores de português aí, tem diferença ou não? Pobre de espírito e pobre em espírito. Pobre de espírito são pessoas com mentalidade mesquinha. Pobre em espírito são pessoas que têm o seu espírito vivificado, tão bem resolvido com Deus, que ela automaticamente se posiciona como simplicidade sem arrogância. Tem muito conhecimento, conhece Deus, comunhão com Deus, mas não precisa ficar falando para ninguém assim, não, porque ontem, chega lá abaixo, lá em casa, o céu desceu, eu senti que eu estava flutuando, não sei o que, mas não precisa isso. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, quem muito faz propaganda de si, está precisando de terapia. Porque ainda não descobriu o seu valor, e ele quer que os outros descubram o valor dele. Meu irmão, quando você descobre o seu valor, você não precisa fazer propaganda de você. Não precisa. Você só precisa cumprir seu propósito. Porque na hora que você cumpre seu propósito, todo mundo sabe quem você é. De verdade. Então ele diz assim, seja pobre em espírito, porque de vocês vai ser o reino dos céus. Aí ele diz assim, quer ser feliz? Aprenda a chorar. Isso. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas o que foi que nos ensinaram para a gente não aprender o nosso propósito? Principalmente para os homens. Homem, aí o babaca morre de parada cardíaca. Porque não expressou suas emoções. Querido, chorar é uma dádiva dada por Deus. Nós precisamos aprender a chorar. Principalmente na presença do Senhor.
Porque quando a gente chora na presença do Senhor, Ele para tudo no céu e Ele vem enxugar as nossas lágrimas. Não perde nenhuma. E ainda vira incenso na presença de Deus. Então aprenda a chorar. Diga para alguém que está do seu lado, quer ser feliz? Aprende a chorar. Mas não é para você chorar para os outros, a sua... porque minha vida não dá certo. Não, irmão, chora para Deus. Ok? Que Ele vem e enxuga as suas lágrimas. Terceiro item que Jesus ensinou para ser feliz. Quer ser feliz? Então seja manso, porque os mansos herdarão a terra. Você querer ser brabo, estúpido, resolver tudo na força do braço, não traz felicidade, nem descobre o propósito de Deus na sua vida. A mansidão, sim, faz você feliz e faz você descobrir o propósito de Deus na sua vida. Mansidão não quer dizer ser besta para os outros, tá bem? Ok? Outro. Bem-aventurado, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aqueles que não se conformam com a injustiça, que não apoiam a injustiça, ok? Caminho para ser feliz. Quer ser feliz? Aprenda também a ser misericordioso. Tenha misericórdia com as outras pessoas. Não pegue as outras pessoas e haja com, vamos dizer, de forma ruim com elas. Mas quando elas errarem, seja misericordioso. Quando elas falharem, seja misericordioso com elas. Ah, tenha misericórdia das pessoas, porque você é ser humano que nem ela. No jeito que ela errou, você também erra. Do jeito que ela falhou, você falha. Do jeito que ela deixou alguma coisa a desejar, você também vai deixar. Então a Bíblia diz que você só tem direito a alcançar misericórdia se você for anti-misericordioso. Aí o Senhor diz assim, quer ser feliz? Seja limpo de coração. O que é uma pessoa limpa de coração? Porque a Bíblia diz que só os limpos de coração é que verão a Deus. Isso é uma pessoa ser limpa de coração. É aquela pessoa que ela não tem uma mente maldosa, que tudo que ela olha para alguém, ela já imagina o pior. Olha para alguém que está do seu lado e diz assim, eu espero que você não seja desses. Você já viu, gente, que tudo que vê é maldoso? Tudo que fala é maldoso? Quando você dá até uma boa notícia sobre uma pessoa, ela é maldosa no comentário. Diz assim, gente, que maravilha, fulano conseguiu comprar uma casa. Quem tem um coração puro diz glória a Deus. Quem não tem diz logo o quê? Está vendendo droga. Tem alguma coisa errada. Roubou de alguém. Gente maldosa, coração maldoso. Maldoso. É aquela que você está lá na frente da rodoviária de Guaratinga e está esperando uma lotação para vir. Aí o indivíduo chega aqui e faz um comentário na cidade. Olha, eu vi fulano lá na frente da rodoviária. Devia estar com um encontro marcado lá com alguém. Gente que é maldosa. Esse tipo de gente, não sou eu que estou dizendo, meu irmão, é a Bíblia. Nunca verá a Deus. Eu aprendi com o longo do tempo, eu vim de uma família, minha família paterna tinha esse espírito maligno. Inclusive meu pai herdou da minha avó, e eu quando entendi isso, eu digo, essa herança não vai chegar na minha vida. Qualquer situação, não tinha um entendimento bom, sempre era maldoso. Sempre era maldoso. Que estava roubando, que estava traindo, que estava traficando, que estava sempre o pior. Então, eu aprendi uma coisa. Quando você vê uma situação, antes de você tirar uma conclusão, tente imaginar outra forma, outro entendimento, uma outra visão da situação. Tente ver. Tente. Vou lhe dar só um exemplo rápido. Esses dias atrás colocaram na internet assim, neta usando de violência contra a avó para roubar o botijão de gás. E aí eu até vi, e na hora eu me espantei com a situação. Por quê? Porque a neta estava segurando uma senhora bem idosa, encostada à parede, dizendo para alguém, pode tirar o botijão, pode levar. Até na hora que eu vi, eu me indignei, eu comentei com a pastora. E ela disse assim, vamos olhar de outra forma, será que essa senhora, por ser idosa, ela não está deixando o gás ligado, não está sendo um perigo para ela,
e a neta está lá tirando o bujão de gás para a casa não explodir, ela ser salva? Poderia ser. Mas o que colocaram na internet era o quê? Que a neta estava usando de violência para roubar o botijão de gás da avó. E eu tenho certeza que muita gente republicou isso. Não conseguiu olhar do outro lado. Pastor, qual é a versão certa? Eu não sei. Eu não achei. Mas nessa hora a gente tem que, pelo menos, dar uma chance de não ser maldoso. Posso ouvir um crente dizendo amém? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que, em vez de chegar e jogar gasolina no problema, ele chega lá, calma, gente. Calma, calma. Todo mundo respira fundo. Tá? Vamos chamar Jesus aqui para essa situação. Porque tem outros que já chegam e dizem assim, não, porque se eu fosse você, eu já ia lá e quebrava tudo. Já metia o pé na porta, e não sei o que mais. E aí, depois que ele te jogar na fogueira, procura ele. Ele diz assim, eu não falei nada. Muar? Eu nem hablo a tua voz. Não foi bem isso que eu quis dizer. Cuidado com esse tipo de gente. Porque não é filho de Deus quem faz isso. Porque a Bíblia diz que pacificador é filho de Deus. Se é instigador de problema, quem está dizendo que não é filho de Deus não sou eu, é a Bíblia. Ok? A Bíblia diz que quer ser feliz? Então, meu irmão, esteja feliz quando você for perseguido por causa da justiça. Quando perseguirem você por causa da sua fé, da sua posição, da sua convicção, porque para esses é reservado o reino de Deus. Ele diz assim, quer ser feliz? Quando você foi insultado, perseguido por minha causa, saiba que você começou a descobrir o propósito da sua vida, porque todos os profetas passaram por isso também. E por fim ele diz assim, se alegre, exulte, porque quando você cumpre esses requisitos, existe um galardão dos céus reservado para você, uma recompensa do céu para você, meu irmão. Então ele começa dizendo assim, quer descobrir? Então tenha esse nível de comportamento que você vai ser feliz. Gente feliz tem mais facilidade de descobrir o seu propósito. Agora, gente infeliz não descobre o seu propósito, quer atrapalhar dos outros. Por que vocês estão tão calados, gente? Em seguida, Jesus diz assim, segundo passo, primeiro passo, vocês se aproximaram e ouçam. Segundo, as dicas para ser feliz. Terceiro, vocês precisam aprender a ser sal da terra e luz do mundo. Qual a função do sal? Dar sabor, conservar. São as principais características do sal. Você nasceu na terra para dar sabor e conservar a vida sua, bem e dos outros. Se você estraga a vida de alguém, você não está sendo sal da terra, você está sendo qualquer outra coisa, menos sal da terra. Luz, luz não se esconde, luz mostra caminho. Aqui já está dizendo, olha, propósito de Deus na sua vida, você precisa dar sabor, direção para as pessoas, mostrar caminho para as pessoas. Manual de Deus, para nós descobrirmos o propósito de Deus nas nossas vidas. Depois Jesus ele começa a dizer outras coisas que ainda fazem parte deste manual para descobrir o propósito. Vai guardando aí, cada uma delas, bastante coisa, eu preciso ser rápido com você. Jesus ele diz assim, olha, cumpra a lei do Senhor. O que é que ele está dizendo por cumprir a lei do Senhor? Basta imitar o Senhor. Imite Jesus. Quer ser feliz? Quer achar o propósito da sua vida? Imite Jesus. A melhor forma de você imitar Jesus é, quando tiver que tomar uma decisão, pense da seguinte forma, se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Se você conhece a Bíblia, você vai tomar a decisão certa. Agora, se não conhece, você ainda vai achar que Jesus ia fazer coisas que ele não faria. Mas, pergunte, se fosse Jesus, ele explodia? Se fosse Jesus, ele fazia? Se fosse Jesus, ele calava? Se fosse Jesus, ele falava? Se fosse Jesus agora no meu lugar, o que ele faria? Depois ele mostra uma estrutura tremenda. E você vai entender agora por que é que essa sociedade está tão perdida. Jesus falou que outra base estrutural para você descobrir o seu propósito é casamento. Família. Por que é que a humanidade está tão perdida?
Qual o principal alvo que a sociedade está querendo destruir? O casamento. Quanto mais lutarem para destruir o casamento, mais perdidos ficarão. Não, porque o casamento tradicional monogâmico é o problema. Vamos fazer outras alternativas de casamento. Eu pergunto, deu certo? Tem divórcio do mesmo jeito. E vou dizer mais uma, a baixaria na hora do divórcio é pior. Pior. Falando com conhecimento de causa. Vou parar por aqui para não ser censurado na internet. Mas a base estrutural que Jesus deixou para você descobrir, seja família, tenha família, honre a família, viva em família. Gente que não tem base de família tem dificuldade de conhecer o propósito para o qual nasceu. Aí depois Jesus fala dos juramentos. Cuidado quando você for jurar, não jure nem pelo céu, nem pela terra. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Se você quer descobrir o propósito da sua vida, não se envolva em compromisso que você não vai conseguir cumprir. Não se meta em situação que você não vai dar conta. Não, eu prometo que eu faço e não, pois não faz. Se quer achar propósito da sua vida, não se meta em compromisso que você não tem capacidade de cumprir. Aprenda a dizer não quando for preciso. Não saber dizer não demonstra que você está perdido. Que a sua identidade não está formada. E você precisa de orientação. Tem algum bloqueio na vida que precisa ser vencido. Então não se meta em se comprometer com aquilo que você não vai conseguir cumprir. Jesus continua ainda no capítulo 5, falando sobre outra coisa essencial. Se você quer achar o propósito da sua vida, não caia na armadilha chamada vingança. Jesus diz assim, não entre nessa história de vingança. A vingança pertence a Deus. Até a turma do Chaves, do Chipirito lá, sabia que isso não prestava. Ele dizia que a vingança faz o quê? Nunca é plena. Pois é, até a filosofia do Chaves sabia, e tem crente que não sabe. Vai ter que chamar o pastor Chaves para pregar para esse pessoal. Por quê? Porque a vingança nunca é plena, matar alma envenena. Jesus, ele falou, não use de vingança. Vingança não é justiça. Diga comigo, vingança não é justiça. Não é justiça, meu irmão. Então, vingança não é justiça. Então, entrega na mão de Deus. Se você quer descobrir o propósito da sua vida, aprenda a amar, abençoar e orar pelos seus inimigos. O que é que tem de extraordinário você orar por um amigo? Põe na mão das minhas palavras. Orar por pessoas boas, por amigo, está certo. Mas o que é que tem de extraordinário? Você não fez nada mais, nada menos que a sua obrigação, vamos dizer assim. Agora, quando você ora pelos seus inimigos, aí sim, você está cumprindo algo excepcional, que muda tudo, o reino de Deus. Então, esse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha é o manual de Jesus para você descobrir o propósito de Deus que já está dentro da sua vida. Já dei essas dicas. Capítulo 6, ele começa a dizer assim, se você quer descobrir o propósito da sua vida, aprenda a praticar caridade sem interesse. O que a sua mão direita der, a esquerda não tem que saber. Quando você for dar uma cesta, vou traduzir para a linguagem de hoje. Quando você der uma cesta básica para alguém, não precisa fazer 10 fotos e botar na internet. Estou sendo bonzinho, estou doando uma cesta básica. Não precisa. Sabe por que Jesus nos ensinou a quando ajudarmos alguém não temos interesse? Porque, meu irmão, você fez uma doação, você deu um presente. Alguém aqui é obrigado a dar presente? Alguém aqui é obrigado a dar presente? Então, quando você der presente para alguém, não espere nada de volta. Jesus entregou a sua vida por nós sem esperar nada de volta.
Ele se entregou na cruz sem esperar nada de volta. Por que é que o ser humano ele vive cheio de mazela na alma? Porque até um abraço que ele dá, ele espera receber de volta. Jesus deu a sua vida por nós. O que foi que ele recebeu de volta? Tapa, bufetada, palavrão, xingamento. E nem por isso ele precisou de terapia antes de ir para o céu. Não sou contra a terapia, põe amor nas minhas palavras. Tem hora que precisa. E como precisamos. Tá? Mas o que você precisa entender é que tudo que você fizer por alguém, faça sem interesse, sem esperar retorno. Por que é que tem muito pai e mãe frustrado? Porque eles acham que tudo que fizeram pelos filhos, os filhos se tornaram escravos deles. E agora não, porque meu filho agora, não sei o que mais, e não me dá tal coisa. Meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja liberto. Seu filho não é seu escravo. Pastor, você podia falar isso no outro dia, no dia das mães. É hoje mesmo, o dia certo. Faça, empurre, faça ele voar, conquistar mais do que você. Mas não fique mendigando e cobrando nada. Isso é princípio bíblico da palavra de Deus. Agora, filho inteligente, não perde a oportunidade de honrar pai e mãe, né? Aí já é outra história. Aí já é, além de ser mandamento, é inteligência. É inteligência. Porque se o filho lhe honrar, ele está cumprindo e ele está desatando o céu a favor dele. Agora, se ele fizer alguma coisa, porque você cobrou, nem você nem ele achou recompensa diante de Deus. Entendeu? O negócio está ruim, né? Vamos lá. Eu estou ensinando para você como descobrir o propósito para o qual você nasceu. Aí Jesus dá a próxima dica. Quer descobrir o propósito para o qual você nasceu? Aprenda a orar. Na sequência, ele diz assim: quando você se apresentar diante de Deus, você vai orar. E Jesus não deu uma reza, ele deu um modelo. Vamos dizer, um esboço que você pode mexer nesse esboço. Só tem que entender os princípios. Eu vou pegar só 2 para não estender muito. Quando você for orar, ore assim: Deus nosso que está no céu. É assim que está na sua Bíblia? Como é que está? Pai. Então, quando você for orar, quer aprender a orar, querido? Não ore para Deus, ore para o Pai. Tem diferença? Claro que sim. Pai, você tem particularidade, pessoalidade, intimidade. Deus você olha como algo distante. Numa condição tão superior que você é incapaz, ou você não é, vamos dizer, essa é a palavra agora, você não é merecedor. Por isso que Deus ensinou a orar para o Pai. O que foi que a religião fez? Estragou tudo. Fez um bocado de história assim: Senhor Deus, Pai, Salvador dos céus e da terra, não sei o que mais. Fez tanta história que o indivíduo ele entra na presença de Deus com medo. E Jesus ensinou a orar entrando diante de Deus com liberdade, intimidade. Intimidade. Se você chamar a Deus de pai, papai, paizinho, amorzinho, chuchu. Que isso, pastor? Deixa de ser religioso, meu irmão. Seja convertido. Por que é que o Senhor nos ensinou a orar ao Pai? Porque, querido, uma coisa que você precisa entender, que faz parte do propósito de Deus dentro de você. Você nasceu para ser filho de Deus. Então, quem é filho, fala com o Pai. Agora, quem é servo, fala com Deus. Mas eu não preciso ser servo de Deus. Querido, Jesus disse assim: não vos chamamos de servo, porque servo não tem direito na casa do seu Senhor. Vos chamamos de amigo. E quem é mais próximo, o filho ou o amigo? O filho. Jesus está dizendo, tem um servo, tem um amigo, mas tem gente mais próxima ainda, que é o filho. E Jesus, quando ensinou a orar, diz assim: quer descobrir o propósito da sua vida? Então aprenda que você é filho. Já está descobrindo alguma coisa aí dentro, né?
Amém? Aí diz assim, quer descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Para o que você nasceu? Aprenda a jejuar também. Aprenda a jejuar. Eu estou falando do Sermão da Montanha. Cada item que o Senhor ensinou que nós devemos praticar para descobrir o propósito para o qual nascemos na terra. Jejum. Para que é que serve o jejum? Passar fome? Não, para destruir fortalezas, especialmente de pensamentos. Para destruir obstáculos. Para trazer níveis mais profundos de libertação. Jesus mesmo falou que tem casta de demônios só sai com jejum e oração. Primeiro o jejum, depois a oração. Então jejuar tem que ter propósito, objetivo, não é só passar fome. Até porque jejum não quer dizer apenas abstenção de alimentos. Jejum quer dizer abstenção de prazeres. E alimentar é um prazer. Sim ou não? Ou alguém aqui gosta de passar fome? Jejum é abster-se de prazer. Então, do alimento, de alguns comportamentos, e assim sucessivamente. Ok? Quer descobrir o propósito de Deus na sua vida? Próximo passo, aprenda a investir no reino de Deus. Por isso que Jesus disse assim, não junte tesouro na terra, onde o ladrão pode roubar, mas junte tesouro no céu. Tesouros no céu. E vai ligar com aquilo que eu falei lá atrás. Quando você ofertar, fizer caridade, você não tem que fazer propaganda. A mesma coisa. Quando você investe no reino de Deus, quando você oferta no reino de Deus, você também não precisa fazer publicidade. E nem precisa ficar esperando recompensa. Não, porque eu sou o maior dizimista dessa igreja, e quando compraram uma cadeira nova, deram para o irmão fulano, que o dízimo é menor do que o meu. Graças a Deus que aqui não tem, mas eu soube que lá em Guará tem gente que faz um papelão desse. Ainda bem que o pessoal de Guará está vindo para cá se converter. Vamos lá. Então, investir no reino de Deus, querido, por que Deus entra nesse assunto financeiro, dinheiro? Porque tem gente, querido, que ganha muito dinheiro na vida, mas não descobre o propósito para o qual nasceu. Morre rico e infeliz. Tem gente que é tão miserável na vida, mas tão miserável que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, não tem família, não tem nada. Morre miserável com o bolso cheio de dinheiro. Ainda deixa para os outros ficar brigando depois por causa de herança. Por que o Senhor, Ele entra tanto nessa esfera? Querido, não é problema você ser rico, prosperar nessa terra. A Bíblia diz que se você quiser, você vai comer o melhor da terra. A bênção é para você. Está tudo certo. Agora o que não pode é a riqueza mandar no seu coração. Porque se mandar, ela vai desviar você para outros caminhos e você não vai descobrir o propósito de Deus na sua vida. Jesus, nesse sermão, ele vai falar umas 3 vezes sobre dinheiro, sobre finanças. E tem gente que acha que dinheiro é assunto que não tem que falar na igreja. Eu gosto de dar dados para você entender. Existem 214 versículos no Novo Testamento que falam sobre salvação. Salvação é o que mais nós queremos, sim ou não? Todos nós queremos ser salvos. Para ser salvo, nós precisamos de fé. Sabe quantos versículos tem no Novo Testamento sobre fé? 218. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora você sabe quantos versículos tem só no Novo Testamento que fala de dinheiro, finança, riqueza? 2084. Por que Deus falou tanto de dinheiro? Diga, porque é importante. Diga, porque é importante que Ele não mande na minha vida. Ele não seja o Senhor da minha vida. Por isso que o Senhor diz assim, ó, pega o seu dinheiro e aprenda a investir também no reino de Deus. Para que Deus seja Senhor da sua vida, não o dinheiro seja Senhor da sua vida. Ok? Outro dia a gente conversa mais sobre esse assunto. Quer descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Próxima dica do Senhor Jesus: cuidado com seus olhos. Seus olhos é a candeia do teu corpo. Se os seus olhos forem bons, seu corpo será bom. Agora, se os seus olhos forem maus, tudo diante de você será mau. Tudo vai ser mal. Tem uns olhos por aí, meu irmão, que está precisando de um colírio diet. Tudo que olha tem inveja. É o famoso olho gordo. Então vamos pingar uns colírios diet aí, vindo lá
da Bíblia, da palavra de Deus, né, para ver se dá uma secada nesse negócio aí. Então, cuidado. Naquilo que você foca, determina a direção para onde você vai andar. Alguém por aqui é especialista de andar numa direção olhando para trás? Por que o ser humano ele passa mais tempo olhando o passado dele do que para frente? Porque ele ainda não descobriu o propósito da vida dele. Ele acha que o propósito da vida dele ficou perdido lá atrás. Então ele anda olhando o passado. Não, querido. Foque os seus olhos em Cristo. E lá você vai achar o seu propósito. Não é no trauma do passado. Então, para onde você olha, vai determinar o seu caminho, o seu futuro. Ainda a dica de Jesus para você descobrir o propósito dele na sua vida. Aprenda a servir somente a Deus. Ele fala de novo aqui de dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de amar um e aborrecer o outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Decida servir a Deus. Somente a Deus. E esse capítulo 6 termina com algo que eu vou só citar agora e vou deixar para o final da palavra. Parece que está desconexo, por isso que eu vou deixar diferente. Todas as dicas que ele deu de comportamento, né? Comportamento pessoal, que você tem. Aí ele termina o capítulo e diz assim: olhe para as aves do céu. Por que que Deus mandou nós olharmos para as aves do céu? Daqui a alguns minutos eu falo para você. Capítulo 7. Jesus diz assim: quer achar o propósito na sua vida? Então, cuidado com os julgamentos. Jesus começa a falar o capítulo 7 sobre julgamento. Deus não constituiu ninguém na terra para ser juiz da vida de ninguém. Melhor, para ser juiz da vida particular de ninguém. Aí você vai dizer, e o juiz do fórum? Ei, ele não é juiz de pessoa, ele é juiz de direito. Diferença. Deus não constituiu ninguém para ser juiz de pessoas. Na terra nós temos juiz de direito. Ele só pode fazer algo a favor ou contra uma pessoa se tiver um direito correspondente. Agora, quem quer ser juiz da vida dos outros, não precisa de direito. Pelo contrário, aborrece todos os direitos da palavra de Deus. Fala mal, julga, condena. Então guarde bem isso. Cuidado com os julgamentos. Deus nunca constituiu ninguém para ser juiz de pessoas. Não julgue para não ser julgado, diz a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que com a mesma medida que julgares, tu também será julgado. Quer achar o propósito de Deus na sua vida? Eu já falei lá atrás, você precisa aprender a orar. Agora Jesus repete de novo aqui, dizendo assim, depois que você aprender a orar, você precisa perseverar na oração. Bater até que abrisse-vos-á. Buscar até achar. O que o Senhor está querendo nos ensinar com isso? Perseverança demonstra foco. E não emoção passageira. Porque tem gente que na hora que entra para orar na presença de Jesus, entra todo emocionado. Ah, Jesus, porque eu quero isso, se o Senhor não me der, eu vou largar o Senhor, não sei o que, mas é só emoção. Daqui a 2 dias você pergunta, irmão, você orou sobre o quê? Sabe que eu não me lembro? Sabe porque quem está do seu lado diz assim, isso não acontece com você, né? É gente que ora emocionado. Não sabe propósito na vida, está atirando para qualquer lado, o que aparecer é lucro. Por isso que a oração tem que ter objetivo, propósito. E não é à toa que Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade. Mesmo que você esteja com foco, convicção, submeta à vontade de Deus. E persevere. A Bíblia diz que é na perseverança que nós alcançaremos. Então a oração precisa ter perseverança. Oração não tem que ser movida por emoção. Tem que ser movida por propósito. Ok? Depois Jesus te ensina, quer achar o propósito da sua vida? Aprenda a escolher o caminho certo. E ele diz, tem 2 opções. O largo e fácil, mas que leva à perdição, ou o estreito e difícil, que leva à vida. Você escolhe. Por que é que o ser humano está tão perdido? Já disse,
Para você achar seu propósito, você tem que se aproximar de Deus, ouvir tudo que Ele está ensinando aqui. Mas o indivíduo, ele não quer ouvir Deus, ele deixa Deus por último e ele fica olhando o caminho mais fácil, mais bonitinho, ele corre para lá. Só que a Bíblia diz que o final dele é perdição. Não é à toa que o indivíduo, a humanidade anda perdida. Mas quando ele acha o caminho certo, o propósito de Deus para a sua vida, aí, meu irmão, ele tem vida. E não apenas vida, mas vida em abundância, como diz a palavra de Deus. Amém? Quer achar o propósito de Deus para a sua vida? Reconheça os profetas que são de Deus. Profeta de Deus. Pastor, como é que eu vou saber se alguém é um profeta de Deus? Vou lhe dar uma dica de ouro. Profeta de Deus, ele não fala o que você quer ouvir, ele fala o que Deus manda. Vou repetir, profeta de Deus, ele não fala o que agrada, o que nós queremos ouvir. Ele fala o que Deus manda. A diferença básica é essa. O compromisso dele é com Deus, não é com pessoas. Então, a gente precisa entender isso. Ah, não, porque eu vou ali, eu tenho um profeta, tal, que se a gente for lá, quando ora, ele só profetiza a bênção. Irmão, eu sei que Deus usa profetas para abençoar, para destravar, para abrir caminho, tudo isso eu sei. Para trazer palavra de ânimo para você, para levantar, até sei. Mas profeta, ele não se vende com uma oferta. Se precisar dizer, arrepende, converte, ele vai falar. Então profeta não é aquele que bajula você para ganhar uma oferta. Profeta é o que fala, o que Deus manda. Então, cuidado com os profetas do evangelho fácil. Tudo é fácil. Querido, andar com Jesus se torna fácil. Mas no mundo nós vamos ter aflições. Ok? Então, aprenda. E ele termina o Sermão da Montanha dizendo, se você quer descobrir o propósito para a sua vida, observe o teu alicerce. Não é à toa que nós estamos no ano do alicerce, a programação desse ano. Jesus, ele diz assim, você lembra como foi que começou o sermão? Jesus chamou a galera, e ali tem dois fundamentos. O primeiro é a aproximação, o segundo é ouvir. Olha como ele fecha o sermão. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, será semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha. Veio a luta, a tempestade, os rios encheram, veio vendaval e permaneceu firme. Aquele, porém, que ouve, veja que os dois ouviram, mas que não pratica, será semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia. Vindo o vento, a tempestade, a casa desabou, e grande foi o estrago, ou o desastre, depende da tradução. Olha o que a gente precisa aprender aqui. Jesus, Sermão da Montanha, é o manual prático para nós descobrirmos o propósito para o qual nós nascemos. Ele começa com, aproxima e ouve. Termina dizendo, não adianta você ouvir e não praticar. Tem que se aproximar e ouvir, e depois ouvir e praticar. Porque se não praticar, você nunca vai descobrir o propósito para o qual você nasceu na terra. Mas se você ouvir todas essas dicas e praticar, não tem como dar errado. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo, meu irmão. Mas tem que ouvir e praticar. Simples assim. E aí, eu volto para o final do capítulo 6. Por que Jesus mandou nós olharmos para a natureza? Eu vou repetir o que eu falei alguns minutos atrás. Jesus está dizendo nesse Sermão da Montanha, olha, se você quer descobrir o propósito da sua vida, aprenda a orar, aprenda a jejuar, aprenda a ofertar, aprenda a ser caridoso, a ser bondoso, a não ser malicioso. Foi ensinando tudo. Depois que ele ensina tudo, parece que ele sai do assunto, vai falar de outra coisa. Olhe para as aves do céu. Peraí, Jesus, o que é que tem a ver uma coisa com outra? Diga, tem tudo a ver. Vamos lá, tem tudo a ver.
a meio a todas essas instruções, Jesus agora ele começa a mandar nós olharmos para a natureza. Jesus, por quê? Para aí, pensa aí e arranja uma resposta enquanto eu bebo um gole d'água aqui. Por que é que Jesus mandou você olhar para a natureza? Para descobrir o propósito para o qual você nasceu. Por um motivo. A natureza revela o poder de continuidade de Deus. A natureza revela o poder de continuidade. Tudo que Deus faz tem princípio, meio e fim. Tudo que Deus faz tem uma continuidade. Por isso, assim funciona a natureza. Vamos lá? Tudo na natureza tem uma semente, começa com uma semente invisível, diga semente invisível. Depois vem o nascimento, crescimento, reprodução e novos ciclos. Tudo na natureza tem. Vamos ver se é verdade? Como foi que nós nascemos? Começou com uma... Como foi que começou, gente? Semente invisível. Foi colocado lá dentro do útero da sua mãe, uma semente. Dava para ver? Não, estava guardadinho. Depois essa semente, com o poder de continuidade, foi se desenvolvendo. E aí veio o nascimento. Depois que você nasceu, você já nasceu grande? Não, porque quem nasce grande é monstro. Você nasceu gente. Aí você nasceu e passou por um processo de crescimento. Ei, crescimento físico para, mas lá dentro nunca para de crescer, tá bom? Então não estagna não. Dentro tem que continuar crescendo. Aí chegou a hora de você, depois que cresce, casa, vem o momento da reprodução. E quando você reproduz, vão começar novos ciclos. Tudo na natureza funciona assim. Tem poder de continuidade. Vamos aprender usando os dedinhos da mão. Agora o titio lá da aula das crianças vai ensinar você com os 5 dedinhos a aprender isso. Qual é o primeiro desse ciclo de continuidade? Qual é o primeiro item? Semente invisível. Vai ser o seu dedão. É o único que você consegue esconder. Não, pastor, se eu fizer o contrário, eu escondo. Escondeu sim, estou vendo? O dedão é o único que você consegue esconder. Então começa com uma semente invisível. Depois vem o nascimento. Nasceu. Olha, fulano nasceu ali, ó, o pai, ali. Depois do nascimento vem o crescimento. Você achou que eu ia fazer um cotoco, né? Acabei de falar, irmão. Cuidado com a mente, com os olhos. É o dedo maior da mão. Fala de crescimento. Depois reprodução. Reprodução precisa antes vir o casamento, dedo anelar. Depois novos ciclos. Entendeu? Então quando você olhar para sua mão, você vai dizer, a natureza, Jesus mandou olhar para a natureza, porque tem poder de continuidade. Semente visível, nasceu, cresceu, reproduziu, novos ciclos. Novos ciclos. Ok? Toda a natureza faz dessa forma, querido. Tudo que tiver na natureza. Então, Jesus ele começa a dizer para nós, quer descobrir o propósito para o qual você nasceu? O projeto de Deus para a sua vida? Primeiro, já está dentro de você. Tem uma semente invisível dentro de você. Eu já provei lá no começo dessa palavra. Tudo o que você precisa para desenvolver o projeto de Deus na sua vida já está dentro de você. E por que é que tem tanta gente que não sabe o porquê nasceu na terra e não sabe o projeto de Deus na sua vida? Porque a semente ainda está invisível lá dentro, ele ainda não descobriu a semente. Aí para você descobrir essa semente que está lá dentro, a Bíblia diz que você tem que nascer de novo. Aceitei Jesus, nasci de novo. Já descobriu o propósito? Não.
Qual é o próximo passo? Do meio? Crescimento. Nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Não apenas crescer, nós precisamos ter aliança com Ele. Porque quem cresce tem aliança com Deus. Quem não cresce na palavra nunca tem aliança com Deus. Só procura Deus atrás de favor. E aí, meu irmão, começam os novos ciclos. Você começa a tirar dos seus ouvidos e dos ouvidos dos outros as falsas doutrinas. E começa a ensinar os novos a conhecer o Senhor. Já tem uma semente invisível de Deus aí dentro de você, para cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. Tem muita gente perdida, porque ainda não descobriu essa semente. Por isso Jesus disse, olhe para a natureza. Depois das palavras que nós já recebemos, primeiro, querido, nós precisamos entender, nascer de novo. Precisamos ter conhecimento bíblico. É através do ouvir da palavra de Deus que nós descobrimos o propósito de Deus para a nossa vida. O ser humano, se ele não der ouvido à palavra de Deus, ele nunca vai descobrir o propósito que ele nasceu na terra. Por isso, ele vai querer mais a morte do que a vida. Porque ele não vai saber por que ele está nessa terra. Mas se ele se aproximar de Deus, ouvir a palavra de Deus, obedecer, colocar em prática, ele vai descobrir o propósito dele, porque ele nasceu nessa terra, o que é que ele vai fazer de melhor nessa terra, meu irmão. Você quer ver? Mike Morris, um grande homem de Deus, diz uma frase bem interessante, diz assim, a pior tragédia do ser humano é ele ter sucesso naquilo que ele não nasceu para fazer. Talvez você não, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que é bem sucedido na vida fazendo algo que odeia. Não gosta do seu trabalho, não gosta do que faz, ganha o seu sustento, às vezes ganha até bem, mas diz assim, queria fazer outra coisa. Está tendo sucesso, mas não está tendo felicidade. Por quê? Porque não descobriu o propósito para o qual nasceu. Aproveitou a oportunidade, mas riqueza não traz propósito e felicidade. Ajuda bastante, mas não traz propósito e felicidade. Então, pastor, o que é que eu vou fazer? O senhor já falou que está tudo dentro de mim. Eu nasci para ser um projeto que dá certo, amém? Tudo que eu preciso para ser esse projeto de Deus que dá certo já está dentro de mim. Tem uma semente invisível aqui dentro. Para mim entender, eu preciso me aproximar de Deus. Ok, eu aproximei de Deus, agora eu vou nascer de novo, eu vou crescer, eu vou fazer aliança com Deus, eu vou ouvir a sua palavra, eu vou obedecer. Vou começar novos ciclos, novos desafios de Deus para a minha vida, tudo bem e tal. Querido, Deus é tão tremendo que as ferramentas que você precisa já estão dentro de você. Sabe como é que chama essa ferramenta na Bíblia? Dons. Dons. Por isso nós temos uma escola de dons aqui na igreja. Você, querido, pode não saber, mas você tem 5 dons latente na sua vida, desde o dia que você aceitou Jesus. Já estava aí dentro, na hora que você aceitou Jesus, ele desperta no mínimo 5 dons. Mais 5 você pode desenvolver. 10. Mas pastor, não são só 9 dons na Bíblia? Pergunta para mim, pastor, não são apenas 9 dons na Bíblia? Quer que eu responda? Sabe de nada, inocente. Está lendo só 1 Coríntios. Lê Romanos, 1 Coríntios, Gálatas. E tu vai descobrir que a Bíblia fala de 35 dons. Por isso que eu disse que 5, na hora que você aceita Jesus, já fica latente, já saltando dentro de você. Mais 5 você pode aprender. E os outros? Se você quiser, Deus dá, porque Ele dá com abundância. Deus não é miserável. Essas ferramentas já estão dentro de nós, meu irmão. Só falta nós descobrirmos e desenvolver. O reino de Deus, ele começa a estar dentro de nós. Jesus não falou isso? O reino do céu já está onde? Dentro de vós. Jesus falou no Sermão da Montanha, o reino de Deus já está dentro de vocês. Só falta desenvolver. As ferramentas para desenvolver também já estão aí dentro, os dons. Você nasceu para dar certo, meu irmão. Você já tem tudo, só precisa colocar para fora. E como é que eu coloco? Aproximando de Deus. Você se aproxima de Deus. E aí, quando você se aproxima de Deus, querido,
você vai entrar numa esfera que muita gente não quer. Aí vem a hora da exposição. Porque na hora que você descobre o que tem dentro de você, que Deus já colocou, para você dar certo, não tem como ficar mais preso dentro de você, você tem que colocar para fora. É a hora da exposição. E aí você começa a fazer a diferença no ambiente que você vive. Por que é que nós precisamos tanto da palavra de Deus? Porque a visão da chegada te mantém na jornada. Pensa da seguinte forma: o indivíduo ele não faz uma planta, não faz nada, ele começa a construir uma casa. Chega lá, não, eu acho que mais ou menos vai ser assim, faz o alicerce aqui, faz ali, faz ali. Primeiro problema que dá, ele diz assim, acabou o dinheiro, a construção fica abandonada. Agora pega um indivíduo, ele já aqui dentro, já começou a planejar como é que ele quer a casa, chama o arquiteto faz todo o desenho, e agora é melhor ainda, né, que faz inteligência artificial, faz aquele filminho bonitinho. Na hora que você pensa em desistir, você lembra, não, mas vai ficar assim, eu vou ter esse conforto, tal. Você continua ou não? Porque a visão da chegada se sustenta durante a caminhada. É um exemplo na Bíblia? Salmo 84. Como é que começa o Salmo 84? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Ele já está descrevendo onde ele ia chegar, lá no tabernáculo de Deus. Depois ele fala da jornada. Porque andar com o Senhor é como andar no vale de Baca. Vale seco, perigoso. Mas eu vou atravessar esse vale, porque eu já vi os teus átrios, Senhor. Eu já vi o teu tabernáculo. Então não vai ser um vale de necessidade que vai fazer eu parar, porque ele já viu o final. Ele disse assim, porque eu não vou ficar no meio do caminho, porque se até andorinha, e vive migrando de um lado para o outro, quando ele encontrou o teu santuário, não quis sair de lá. O pardal, que é o pássaro mais sem destino, que não tem paradeiro, ele achou o teu altar e não quis sair de lá. Imagine eu, não vou ficar nesse vale não, eu vou chegar lá. Por que é que ele faz isso? Porque ele começa dizendo onde ele ia chegar, depois ele fala do caminho. Quando nós conhecemos a palavra de Deus é assim, você descobre onde você vai chegar, e não é uma luta, uma tribulação, uma perseguição que vai te parar no meio do caminho. Você sabe onde vai chegar, o propósito para o qual você nasceu nessa terra, e você não vai desistir no meio do caminho. Posso ouvir um crente dizendo amém? Você conhece alguém que... Eu espero que não seja você, em nome de Jesus. Mas você conhece alguém que é tão talentoso, que não sai com nada, que você diz assim, fulano de tal, um desperdício? Não fala não, só pensa. E vai que você diz, aí vai ficar feio. Alguém que é tão talentoso, tão inteligente, não sai com nada na vida? E você diz assim, fulano é um desperdício. São as pessoas desconectadas com o reino de Deus. Desconectado. Pode até ser crente e frequentar a igreja, mas é desconectado com o reino de Deus. Porque quem é conectado com o reino de Deus nunca vai ser um desperdício. Sabe o que está fazendo e onde vai chegar. Tá? Por quê? Porque as pessoas, quando elas não se aproximam de Deus, elas vão procurando os caminhos. E aí ela arrisca ali, ela faz ali, não dá certo, toma cacetada na vida, se perde, e começa e faz, e vai. E aí você olha e diz assim, mas fulano é um desperdício, meu Deus. Por quê? Porque não achou o caminho, não achou o reino de Deus. E eu vou finalizar essa palavra te dando um exemplo. Por que é que Deus mandou nós olharmos para as aves do céu? Olhe para a natureza, olhe para as aves do céu. Olhe para as aves do céu. Eu quero te dar só um exemplo do poder de continuidade do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero te apresentar um pássaro pequenininho que você acha bastante aqui no litoral do nosso país, chamado maçarico do bico torto. É esse pássaro aqui, ó. Até o que você acha que é defeito é habilidade. Por que é que ele tem o bico torto? Porque ele consegue pegar todos os caranguejinhos que se escondem lá dentro da terra. O bico dele é torto justamente para pegar as presas escondidas. Então, até aquilo que você acha que muitas vezes é defeito na sua vida, é uma qualidade que Deus te deu. Só precisa usar direito. Esse pássaro, querido,
ele chega, na época da migração, voar de 10 até 13 quilômetros durante 8 dias em linha reta, sem pousar. Você não acredita? Depois você procura lá no National Geographic, até na internet você vai ver. Ele voa de 10 a 13 quilômetros durante 8 dias, sem pousar. Pastor, ele não cansa, ele dorme voando. Sério? Depois você pesquisa. Olha o que Deus fez com um pássaro desse. E Deus está dizendo, olha para ele, aprende com ele. Ele voa, vou repetir, 4ª vez, não é falta de assunto não, é para você guardar. De 10 a 13 quilômetros, durante 8 dias ele voa sem pousar. Dorme e não perde a rota, porque tem uma proteína dentro do olho dele que funciona como GPS, não deixa ele sair da rota que ele está voando. Então ele dorme voando e continua. Em um só voo ele atravessa todos os Estados Unidos, ele sai do Alasca e vai até a Flórida. Em um só voo, ele sai do Amapá e chega no Rio Grande do Sul, ou do Rio Grande do Sul para o Amapá, aqui no Brasil. Em um só voo. Então, querido, se Deus deu uma capacidade, um pássaro desse, por que você duvida que Ele não pode te dar a mesma capacidade? Se Ele deu capacidade de um pássaro desse, até quando está dormindo, não perder a rota, por que a gente acha que está perdido nessa terra? Se Deus cuida desta ave, que não planta, que não guarda em celeiro, mas que Deus dá comida para ela em todo o litoral que ela passa, tem comida esperando ela. Se Deus dá capacidade para ela voar sem parar, se Deus dá capacidade para ela, até na hora que descansa, continuar o seu voo, você acha que ela vale mais do que você? O que foi que Jesus disse no final do capítulo 6? Olhe para as aves do céu. Não plantam, não guardem celeiro. Por acaso o vosso Deus não cuidará mais de vós do que do maçarico? Por que ele não erra o destino, voando 8 dias sem parar, dormindo, ele não erra o destino? Porque ele faz exatamente o propósito para o qual Deus o fez. Por que nós erramos na jornada? Porque nós não entramos no propósito para o qual nós nascemos. Mas hoje Deus está dizendo, você é um projeto que Deus fez nessa terra para dar certo. Tem que se aproximar de Deus, ouvir a sua voz, colocar em prática, e você vai descobrir o propósito para o qual você nasceu nessa terra. Se Deus se preocupa com o poder de continuidade na natureza, imagine o que Ele se preocupa com você. Você não está me entendendo. Sabe por que Deus mandou nós olharmos para o poder de continuidade que rege a natureza? Está lá no Sermão da Montanha. Por que Jesus manda a gente olhar para a natureza, olhar para as aves do céu? Porque quem desenvolve o poder de continuidade na sua vida não é alcançado por um mal chamado ansiedade. Não é. É só ler o final do capítulo 6. Olhe para a natureza, olhe para as aves do céu. Não planta, não guarda celeiro, mas todos os dias o Senhor dá alimentos para ele. Olhe para o lírio do campo. De manhã está bonito, o sol vem, ele morre. Eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória não se vestiu como eles. Por acaso Deus não cuidará muito mais de vocês? Homens de pequena fé. Por isso, não ande ansioso. O que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou vestir amanhã? Porque para cada dia basta o seu mal. Querido, só se vence a ansiedade se você descobrir o propósito para o qual você nasceu nessa terra. Quem não descobre, vive em ansiedade. Vive ansioso. Por
que é que eu vou fazer da vida? O que é que vai ser amanhã? O que é que vai tal? E os meus filhos? Onde é que vão morar? Mas na hora que você descobrir o propósito de Deus na sua vida, que você se aproximar dele e receber a cada dia a ministração do Senhor na tua vida, no teu coração, que você desenvolver os dons e talentos que Deus tem para você, você não vai viver ansioso nessa terra. Pelo contrário, você vai voar em direção ao teu propósito, vai chegar no teu destino. Nada vai parar você na beira do caminho, porque a ansiedade não vai ser o teu inimigo, não vai ser o teu algoz, mas você vai descobrir o propósito para o qual você nasceu nessa terra. E eu digo para você, na autoridade do nome de Jesus, você nasceu nessa terra para dar certo. Você é um projeto de Deus para dar certo nessa terra. Você é o melhor projeto de Deus nessa terra, meu irmão. Oh, aleluia! Se você crê nisso, fique em pé, eu quero orar com você. Diga para você mesmo: eu nasci para ser o projeto de Deus que vai dar certo nessa terra. Eu nasci para ser o projeto de Deus que vai dar certo nessa terra. Eu só preciso me aproximar dele. Eu preciso ouvir a sua instrução. E eu preciso praticar. Quem faz isso, querido, descobre o seu propósito para o qual nasceu. Não vai ter vida de amargura, de reclamação, de murmuração, perdido, sem saber o que fazer. Pode passar por luta, dificuldade, tribulação. Não desiste, porque já tem uma visão da chegada. Deus me chamou para isso nessa terra. Deus me chamou para esse propósito nessa terra. Deus me chamou para cumprir essa missão nessa terra. E quando você descobre, nada para o teu voo. Luta, cansaço, dificuldade, tempos difíceis, nada para o seu voo, porque você tem uma visão de onde você quer chegar. Hoje eu quero orar pela sua vida, e todo espírito de ansiedade não vai mais controlar você. Nenhum espírito de desistência vai ser mais o teu companheiro, em nome de Jesus. Nenhum espírito depressivo vai te amarrar para que você não alce os seus voos, porque você vai sair daqui hoje entendendo: eu sou o projeto de Deus que nasci nessa terra para dar certo. A palavra de Deus, o Sermão da Montanha me ensina todos os passos para dar certo. Eu preciso começar me aproximando, ouvindo, e depois que eu ouvir todas as instruções, eu preciso colocar em prática. Você vai descobrir o propósito de Deus na sua vida. E quando você descobre o propósito de Deus na sua vida, seu nome entra num registro, que não é o registro do cartório de pessoas naturais, mas o seu nome é acrescentado no único capítulo da Bíblia que ainda está aberto, Hebreus capítulo 11, dos heróis da fé. E lá, quando entrar o teu nome, vai estar escrito: homem ou mulher do qual o mundo não era digno. Porque quando você descobre o seu propósito na terra, a terra não é mais digna de você. Você é cidadão do céu. Quando você descobre o seu propósito para o qual você nasceu nessa terra, você passa a ser cidadão do céu. A terra não é mais digna de você. Você está aqui para ensinar essa terra como ela tem que funcionar. Isso não é soberba, não é arrogância, não. Isso é Bíblia, meu irmão. Isso é palavra de Deus. Você tem que parar com essas falsidades de querer ser mais humilde do que Deus e ser bíblico. Cristo o centro das nossas vidas. Aprender com o Senhor e voar em direção ao que Ele tem para você. Toda a dica hoje foi dada, mas o Espírito Santo vai ter mais para te falar nos próximos dias. Mas você nasceu com um propósito que esse mundo nem merecia, mas Deus, por amar de tal maneira a humanidade, Ele colocou você para ser um projeto que vai dar certo nessa terra, para que muitos conheçam a Deus através de você.
conheça através da sua vida e possa reconhecer que eles também têm um propósito, eles também têm um caminho, eles também têm um desígnio. E como é que eles vão descobrir? Através de você, através de mim, quando descobrimos o propósito para o qual nascemos nessa terra. Hoje, tome uma posição diante de Deus. Não tem outra forma, a forma já está na Bíblia. Aproximar, ouvir e praticar a palavra de Deus. Você vai descobrir dons, talento, propósito, motivo, e nada vai te parar no meio do caminho. Você vai alcançar lá o final da jornada. E quando chegar lá no final da jornada, e você desenvolver tudo isso, você vai ouvir a voz dizendo para você, lembra quando começou o Sermão da Montanha? Feliz, bem-aventurado, bendito. E lá no final da jornada você vai escutar: vinde, bendito do meu Pai. Olha aí, o Pai e o Filho, filiação, família. Venha possuir por herança o reino que já estava lá na terra dentro de você e foi preparado desde a fundação do mundo. O reino de Deus já está dentro de você. Tudo que você precisa para cumprir o projeto de Deus já está dentro de você. Você só precisa se aproximar, descobrir e colocar em prática. Pastor, eu quero isso para a minha vida. Vem aqui no altar que eu quero orar por você. Sinta uma unção de Deus neste lugar hoje. Deus vai destravar a tua vida hoje. Não vai ter laço mais que vai segurar você. Você vai caminhar diante do propósito de Deus na sua vida. Você vai descobrir o propósito de Deus na sua vida. Você vai viver os melhores dias da sua vida, meu irmão. Vem para o altar que eu quero orar por você hoje. Hoje, tudo que estava aprendendo, todo espírito de dúvida, tudo que dizia que você não ia dar certo, que você não tinha jeito, não tinha solução para você, hoje cai por terra em nome de Jesus, porque Deus vai destravar o propósito para o qual você nasceu nessa terra. Você nasceu para dar certo, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser um libertador, você nasceu para ser um profeta nessa terra.